Boa tarde, meu nome é Suelen e eu vim falar para vocês hoje a respeito de um assunto que eu sou muito grata por poder falar dele, por poder estar aqui neste momento, que é a expansão de consciência, a minha experiência em expansão de consciência, que nada mais é do que o despertar. Despertar para o quê? Para um mundo de infinitas possibilidades que está disponível tanto para mim quanto para você. Basta estar disposto a mudar algumas coisinhas aí, ou acrescentar, limpar algumas coisas que a gente vem agregando desde a nossa infância e até mesmo antes disso. Então, o que é o despertar? O que é a expansão de consciência? É a percepção de que existe algo a mais que a matéria, certo? Por exemplo, eu adoro falar do celular. Vocês todos, assim como eu, utilizam celular, computador, GPS. No entanto, já se questionaram como que é possível? Nossa cultura é materialista. Quer dizer, a gente é cético em relação àquilo que a gente não pode ver e aquilo que a gente não pode tocar. No entanto, existem animais que conseguem enxergar mais do que nós. Existem outros que conseguem sentir mais que nós. O que somos nós, seres humanos? Nós temos sentidos limitados. No entanto, a ciência vem hoje, e já vem desde 1925, com a descoberta do átomo, a revolução da física quântica. O que fez? Saímos da era da indústria para a era da tecnologia. Entende? Então a gente está aqui neste momento, você está me assistindo, eu estou podendo ter a minha imagem capturada por uma matéria e sendo transmitida a diversos cantos do mundo, onde diversas pessoas conseguem acessar isso ao mesmo tempo. Quer dizer, como se algo palpável como um celular consegue capturar a minha imagem, que também é palpável, e eu só acredito naquilo que eu posso ver e tocar? Então, existe toda uma ciência por trás disso, uma tecnologia, e se chama Física Quântica, Mecânica Quântica. E eu rendo graças ao professor Hélio Couto, porque ele disponibilizou esse conhecimento para mim, assim como está disponível para você. Só que o que muda a questão de eu estar falando com você aqui neste momento através do telefone celular? Muda que essas invenções, essa descoberta, ela não vai ficar só no nível tecnológico, mas vai trazer resultados para você, assim como trouxe para mim na área da saúde, na questão dos relacionamentos afetivos, familiares, profissionalmente, entende? Então, as repercussões são fantásticas, além de muitas outras, mas a questão é como é possível? Como é possível? Como assim eu consigo alterar o meu destino? Como assim eu consigo alterar a resposta do meio ao meu favor? Como assim eu consigo enviar a minha imagem lá para a China através de uma caixinha que é composta por átomos, assim como eu, assim como as plantas, assim como a terra, assim como o fogo, assim como o ar? Tudo contém átomos. E a física clássica para ali. Meus queridos, no átomo nós encontramos elétrons, prótons, nêutrons e abaixo deles bóson de Higgs, supercordas. Então, antes deles, entende que é um processo de organização? Do menor para o maior, mas é tudo um sistema dentro de um sistema. Então, falando do átomo para cima, um aglomerado de átomos forma uma molécula específica. Uma molécula específica forma um grupo, começa a agrupar outras moléculas específicas, iguais, semelhantes, que forma uma célula específica. Uma célula específica aglomera outras, que dá origem a um tecido, um órgão, a uma matéria como o petróleo, o ar, a água. Então, mas a origem é a mesma, átomo.
O átomo é a menor partícula de matéria que a gente tem, que é perceptível através do microscópio. Abaixo dele, prótons, elétrons, nêutrons, quarks, bóson de Higgs, supercordas. Cada um deles tem uma diferença e agem de uma determinada forma que faz com que aquele átomo específico se comporte de uma maneira específica. Se eu tenho mais prótons, ou se eu tenho mais elétrons, ou se eu tenho mais nêutrons, que se juntam de forma ordenada para uma finalidade. Antes deles, o que tem? Apenas energia. Um oceano primordial de energia. Então, cientificamente, se eu pegar um pedaço de pedra, uma folha de uma planta, um pedaço de tecido humano, aproximar, eu vou ver o átomo. E abaixo dele, vazio, nada. Quer dizer, em última instância, o que significa? Eis a questão do porquê que a gente escuta que a gente vive em um mundo de ilusões. Tem uma pesquisa que fizeram com um feixe de luz, emitiram um feixe de luz através de uma fresta e observaram o comportamento do elétron. E ele passou pela fresta e bateu lá no final da parede e formou uma onda. Então pensaram, se eu colocar uma câmera, o que vai acontecer? Nesse momento que eles pensaram, se eu vou pôr uma câmera, quer dizer, alguém observando aquele elétron, o resultado foi que ele passou pelas duas fendas. Quando ele passou pelas duas fendas, criou-se uma interferência na onda e lá no fundo da parede, antes havia somente a luz, criou-se a matéria. Quer dizer, pelo simples fato de se intencionar observar o elétron, fez com que ele se comportasse de outra maneira. A conclusão: ele passou por uma fresta, voltou e passou de novo, quer dizer, é uma velocidade maior do que a da luz. Hoje, se vocês procurarem, já existe teletransporte quântico, já existe computação quântica e etc, etc, etc. Com base nessas pesquisas. Ok, mas o que significa? Por que o elétron se comportou de uma forma sem ninguém observando e quando foi observado ele se comportou de outra forma? Porque o elétron tem consciência, tem uma inteligência trabalhando ali. Por isso que se fala que o olhar do observador é que manda, que comanda os resultados que se vai ter. Em termos de seres humanos, em vida real, o que eu percebi? Que o meu pensamento, o meu sentimento gera um comportamento, aliás, ele gera um disparo químico dentro do meu corpo, que gera mais um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. E mais do que isso, essa combinação toda gera uma onda eletromagnética que vai e volta de acordo com aquilo que eu enviei. Se for um pensamento bom ou se for um pensamento ruim, volta na mesma intensidade. Porém,
isso não funciona apenas no nível consciente, mas a nível inconsciente. Então, tudo aquilo que eu vivi quando era criança tá ali, emitindo uma onda. Por quê? Tudo tem consciência. Então, cada experiência que eu vivi, meu cérebro captou, cada placa na rua, cada novela que eu assisti, cada programa que eu ouvi dormindo, tá tudo registrado dentro da minha memória celular, em forma de energia. E, além disso, daquilo que eu, como Suelen, experienciei desde que nasci, tenho agregado comigo o DNA da minha mãe e do meu pai. E eles, dos seus antecessores e dos seus antecessores, têm toda uma memória genética dentro do nosso DNA. E somente 3% do nosso DNA ele foi mapeado hoje. Para quem não sabia, eu também não sabia até pouco tempo. Então, quantas descobertas nós temos ainda para fazer? E o que influencia essa questão de eu ter a memória do DNA dos meus antepassados? Aliás, eu ter a memória dos meus antepassados no meu DNA. Tanto do lado do pai quanto da mãe. Que, como eu já falei, tudo é informação e cada informação emite um campo eletromagnético. Cada elétron, cada átomo do nosso corpo, ele é nomeado, identificado. Tem uma certa autoconsciência. Então, como a gente já falou, sistema dentro de sistema, dentro de sistema, dentro de sistema, saindo do menor para o maior. Eu estou aqui hoje porque eu pedi por pessoas que pensassem da mesma forma que eu, porque eu estava me sentindo muito sozinha. Eu estudei em torno de 4 anos filosofia, psicologia e física quântica, mecânica quântica. Chegou um momento que eu não queria mais sair de casa por conta das descobertas que eu fiz, programação neurolinguística. Então, eu, como ser humano que sou, e pelas características que a mim foram atribuídas, me comportava de determinada forma até aqui. A partir de então, eu passei a me comportar de outra forma e ter outros resultados. Até o ponto onde a teoria já não me satisfazia mais, até onde o conhecimento só me trouxe raiva e rancor, e eu queria mudar o mundo à minha volta. Porque eu havia entendido. Desculpa. Mas aqui não tinha sentido. Não tinha sentido a magnitude que é isso na prática, na vivência. E que se eu tivesse compreendido lá atrás, eu não sei se eu estaria aqui, onde é que eu estaria. Afinal de contas, tudo tem uma certa linha e consciência. E assim, ó, outra coisa, né, que como o mundo é um reflexo do nosso interior, por tudo que tá ali dentro, eu só poderia estar aqui neste momento. Então, por isso que a Fernanda foi para mim muito crucial nesse processo. E eu nunca admirei tanto uma pessoa quanto ela, porque ela passou pelas mesmas coisas. E, inclusive, teve o mesmo professor maravilhoso. Porém,
ela consegue passar isso pra a gente deslanchar de uma forma tão rápida. Eu comecei a falar com ela em julho. E a gente tá em agosto e a minha vida simplesmente se transformou para alguém que tava sem direção, sem autoestima, que é crucial, sem auto-amor. Então, já tá cansada de ouvir isso, né, Fê? Eu amo você demais da conta, gratidão profunda. Obrigada, universo! Eu choro, mas é porque, ai meu Deus, eu sou muito emotiva. Desde criança. E aí que tá. Eu nasci com umas qualidades e fui perdendo aos poucos porque eu não me encontrei abraçada na sociedade em que existe a separação. Porque como a gente é ensinado no sistema materialista, a gente vê as coisas sendo separadas, por isso que a gente acaba com as florestas, polui o meio ambiente, sendo que eu dependo totalmente deles para minha sobrevivência. Nossa. Então, até então eu vivia nas trevas. A partir do momento que eu desci no detalhe, eu voltei lá no meu passado, recuperei a minha criança, relembrei as minhas características. Ai meu Deus, mas fala logo que características são essas. Eu nasci em um lar católico, meu pai caminhoneiro, minha mãe, ela teve alguns problemas de saúde e na época em que ela começou a ir numa crença evangélica, numa religião, eu era pequena e eu a segui. E nesse mesmo período ela teve uma reconciliação com o pai dela, no mesmo período que ela começou a ir na igreja, e ela atribuiu esse milagre à igreja. Então buscou uma resposta fora, numa coisa que aconteceu internamente dela. Então eu só soube disso agora há pouco tempo também, quando começaram a cair as cascas. Eu sempre falo que eu sou uma super-ônio do Outback. Uma cebolona gigantesca que cada dia cai uma pétala. E, enfim, eu fui uma criança que tinha uma alma velha e eu gostava muito de ficar no meu mundo lendo. Eu gostava, como eu ia numa religião junto com a minha mãe, eu gostava de ficar fazendo orações. Eu fazia oração para mim, eu fazia para o meu pai, para minha mãe, pela minha irmã. Eu fazia orações para quem estava preso, eu fazia oração para quem estava em hospício, eu fazia oração para quem estava em hospitais. E conforme eu fui crescendo, eu fazia oração para as pessoas também. Colocava a mão. E elas ficavam boas, entendeu? Mas aí a criança vai crescendo e começa a ir para a escola. E começa a fazer perguntas, porque eu não me satisfazia com as respostas que eu ouvia. E procurava em livro, procurava no outro, e procurava na Bíblia, até que eu descobri que aquele amor todo que eu via lá, ele foi difundido aos 4 cantos do mundo através da violência. E que as culturas todas que viviam em harmonia, em equilíbrio, elas foram exterminadas. E que todo conhecimento de cura através de ervas e de meditações, de transmutações energéticas internas, esse conhecimento foi queimado. As mulheres foram queimadas. As pessoas foram caçadas, exterminadas.
E eu me perguntei como que pode um amor tão grande quanto o que Cristo veio mostrar para nós ser distorcido dessa maneira, forçar as pessoas a acreditar em algo, como assim? Então eu comecei a ficar revoltada. Eu me rebelei, de fato. Então eu sempre tive muita facilidade de aprender. Porém eu cansava logo porque eu tinha respostas muito rápidas. E passava pro próximo. Próximo. Eu parei de ir, eu saí da igreja onde que minha mãe frequentava, com 13 anos, porque eu encontrei umas pessoas que eram de outra religião e que eram músicos, e eu me encantei pela música, e eu fui estudar música, e aí eu me formei no colégio com 17 anos, perdi uma pessoa que eu estimava muito, foi mais um choque para mim. E eu nunca senti como se ela tivesse partido, para mim era como se tivesse feito uma viagem. E de fato, né? Mas eu não compreendia isso na hora, na época. Me formando no colégio, vim pra Florianópolis, saí lá da cidade de Maravilha, oeste de Santa Catarina, vim pra Floripa e vim fazer o curso de fisioterapia porque eu queria saber que técnica era essa que fazia as pessoas se recuperarem depois de um acidente vascular cerebral. E em 30 dias a pessoa está de volta numa sala de aula, em 60 dias está caminhando, 90 dias está fazendo todas as funções normalmente. Graças a uma amiga que veio antes, desbravou esse território, me estimulou, me influenciou e eu vim. Débora Alves, se estiver vendo esse vídeo, a culpa é sua. Poderia ter entrado numa faculdade onde eu não gastaria dinheiro, nem nada, porque eu fiz outras provas e tive a faculdade de biomedicina, tive direito, olha só, história, totalmente free. E eu resolvi fazer a físio. Paga, né? Mas tudo bem. Foi necessário. Na faculdade eu conheci um professor, o professor Júlio, que me levou para o caminho do esporte, que eu amo, ainda de paixão. E ali eu comecei a treinar judô, que era uma outra modalidade que eu fazia escondido, porque nada podia, né, por conta da religião, que tudo é do demônio, do capeta, então você não pode nem vestir uma blusinha de que tem um gato na frente. Eu tenho lembranças bem fortes, e eu sei que muita coisa mudou, mas o mundo onde eu fui criado foi esse, em que você não podia ir para um treinamento de judô, então eu fazia escondido, eu ia para o treino de vôlei e eu ia escondido, eu fazia tudo escondido, porque, né, se você pedir era um não na cara e eu não era muito obediente, né? Nesse sentido não, mas eu era uma boa alma. Só que eu vim, cresci e fui esquecendo essa alma de criança. E fui me envolvendo em outras atividades. E eu, como falei, eu tive bolsa atleta, e aí eu tive bolsa para estudar, e eu me dediquei mais ao próprio judô do que à faculdade. Então, o que não me impediu de ter boas notas, acontece que eu não ia para aula, né? A professora Michele Tavares está de prova que eu não ia para aula, mas eu lia muito, sempre gostei de ler. Também me incomodava ficar repetindo. Vamos relembrar a última aula? Ai, não dá, né? Então, se a gente tem um roteiro de estudo, vamos fazer ele e vamos só para aula tirar a dúvida. Era assim que eu via, né? E, enfim, era uma perca de tempo mesmo. Mas eu tinha boas notas, sempre tive boas notas. Fiz um concurso, eu passei no concurso para o Corpo de Bombeiros, não tinha terminado a faculdade, também não segurei a vaga e assim sucessivamente.
Fui pro guarda-vida civil, fui salva-vidas durante 4 temporadas. Eu queria perder o medo de mar, eu tinha medo de mar, não conhecia. Natália Pulga, culpa sua. Pulga é uma irmã gigantesca que eu tenho, assim como a Fran. São alguns amigos que eu tenho que a gente não está próximos, né? A Galega está, né? A Pulga também, mas a gente não se vê frequentemente, mas o sentimento permanece. E eu sempre tive isso de comprar briga por conta de outras pessoas. Os meus relacionamentos todos que eu tive, eu atraía pessoas que estavam em dificuldades, com algum tipo de problema. Aí você, conforme a introdução, já sabe que tudo é reflexo do interior. E eu, né, colocando a armadura de herói. Quando era eu que precisava ser socorrida lá, tudo bem. E até que conheci uma outra pessoa e nesse relacionamento eu deixei de fazer as coisas que eu fazia, deixei de esporte, deixei de estudar, faltando 2 disciplinas, e eu passei somente a trabalhar. Mas aí eu tive contato com a espiritualidade e até então a gente cruzava a rua quando passava na frente de um centro espírita, porque não entendia nada, era do demônio, né? Ai, Senhor, não existem demônios. Se a gente pegar a cultura bíblica, por exemplo, que é a base da nossa sociedade, vai ver que Deus fez tudo o que existe. E antes disso não existia nada, só existia Ele. Então, existe a matéria e existe a energia, conforme o experimento da dupla Fendra provou. Então, nós estamos no mundo dual. Eu escolho se eu quero trabalhar com energia ou com matéria. Eu escolho se eu quero pensar positivo ou negativo. É o livre-arbítrio. Se eu escolho a matéria, eu vou ter dificuldades, porque eu tenho que trabalhar em meu benefício, em detrimento do meu irmão que está do lado. Se eu tenho um emprego no shopping, tem 30 pessoas que não têm. Então, o sistema de trabalho também está impregnado com o materialismo, com a individualidade, com o separativismo. Entende? Finalizando esse relacionamento em que eu parei tudo que eu fazia, que até então eu conseguia fazer tudo, trabalhava, tinha estágio, fazia projeto de pesquisa, projeto de extensão, eu treinava, estudava. Gente, eu não sei como que eu fazia tanta coisa. E tinha resultado. Pra ficar voltada só no trabalho. Entende? Só no trabalho, só trabalhando. E aí minha vida começou a desandar. Aí no trabalho encontrei outra pessoa que me mostrou uma outra face do mundo, digamos assim, e um outro sentimento, e foram dias maravilhosos que tivemos juntos. A partir daí eu saí desse antigo emprego e aí comecei a tomar na cabeça. Porque eu saí de um emprego onde eu ganhava bem, tinha bons resultados, bons rendimentos, valorização, para aceitar uma proposta de alguém que não cumpria aquilo que falava. E depois disso outro, e depois outro. E aí foi por água abaixo, infelizmente, junto com o relacionamento, porque eu comecei a ficar com mágoa e a não confiar mais nas pessoas. Até então eu era ingênua, feliz da vida, e eu fui agregando antimatéria, como diz o professor. Só karma ruim, porque eu comecei a ficar com ódio, com raiva. Mas a questão de descobrir sobre a realidade do universo e como utilizam isso para... Os grandes e poderosos utilizam isso para nos... Para nós não mais, porque eu não tô mais nessa, tá? Só para avisar. Mas para manter o poder e a organização das coisas como estão. Padronizadas, né?
Você vai até aqui no teu emprego, a partir daqui só se o teu chefe lá morrer, alguma coisa acontecer para você evoluir. No teu relacionamento, a mesma coisa. Por isso que se vê tanta troca e, enfim, violência, etc, etc, etc. E tudo isso foi agregando em mim. Chegou o momento que eu parei tudo e aí entrou uma empresa de marketing de rede na minha vida e eu pirei com o sistema de trabalho, porque é um sistema de trabalho colaborativo, em que as pessoas se ajudam, em que eu tenho um produto que eu utilizo todos os dias dentro da minha casa, ou sei lá, no meu rosto, algum cosmético ou alguma tecnologia, independente do produto, mas eu uso sempre. E eu sei que as outras pessoas que estão do meu lado também usam. Então eu mostro para elas e elas vão mostrar para outras, que vão mostrar para outras e etc, etc. Propaganda boca a boca, este é o marketing multinível. Você adquire um produto de uma empresa e compra ele com valor de empresário e você pode revender ou pode cadastrar a pessoa para que ela compre também com valor de empresário. Então forma-se uma rede de compartilhamento, entende? De produtos de qualidade e assim é. Porém, empresariado, a administração não era o meu propósito. Mas o que aconteceu? Trouxe desenvolvimento pessoal na minha vida. E a partir daí as coisas começaram a mudar, porque aí eu comecei a ver programação neurolinguística, e aí eu vi um vídeo do professor Hélio Couto por conta da programação neurolinguística, depois veio Não Existe Universo Material, e me matriculei no curso, passei pelo caminho das palestras, fiz a ressonância harmônica, que é a transferência de alguns conhecimentos em forma de onda para a minha onda, que é de acordo com isso que o meu celular está captando, é isso, a minha onda, não é a minha matéria, a minha onda, porque eu emito uma frequência vibratória, ele capta e transfere e larga isso no vácuo quântico, né, no oceano primordial de energia, consciente, inteligente, e vocês têm acesso. Então, eu pude compreender a física mais facilmente e também limpar muita coisa, mas eu não estava disposta ainda a largar dos velhos hábitos. E aí tem um problema, porque aquela onda que veio da ressonância harmônica, que mais tarde a gente vai falar mais específico com ela, depois vamos indicar alguns links também para vocês verem, ela vem potencializando tudo aquilo que a gente tem dentro. Então, se abundância, prosperidade, amor, felicidade, alegria, up, tudo isso. E você voa. Mas se tem alguma crença lá embaixo que não foi tratada, algum caso de família ou de memórias